Boa noite, meus amados, vocês que nos acompanham aí pelo nosso canal do YouTube. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, falar ao nosso coração. O pastor Augustus tirou uns dias aí de folga, de descanso, e eu vou trazer a palavra de Deus na exposição de Filipenses nessa noite com vocês. E eu gostaria de convidá-los a buscarmos ao Senhor em oração nesse momento, antes de começarmos a exposição do capítulo 4, dos versos 2 a 9 da carta aos Filipenses. Vamos orar ao Senhor, nos colocar diante dele nesse momento agora. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, nós louvamos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos tem concedido de vida. Nos colocamos na Tua presença, buscando entendimento da Tua palavra nessa noite, e pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor Deus, ao conhecimento do Senhor, da Tua palavra, nos conduza ao conhecimento da verdade. Fala aos nossos corações nessa noite, nos traga uma palavra de alento, de consolo, de edificação às nossas vidas, como povo de Deus, como igreja do Senhor, para que a nossa vida se fortaleça a cada dia, para que a gente possa Te servir, Senhor Deus, com inteireza de coração. Tenha compaixão e misericórdia da nossa nação, do mundo, Senhor Deus, das pessoas que estão enfermas, acometidas com esse vírus e com outras enfermidades, as famílias que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa trazer consolo e conforto. Que a palavra do Senhor nessa noite possa restabelecer alegria, paz no nosso coração. É o que nós Te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Então vamos lá, Filipenses capítulo 4, versos de 2 a 9, nós vamos concentrar nossa atenção nesse texto de hoje, nas exortações finais do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 4, verso 2 a 9. Diz assim a palavra de Deus: O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais colaboradores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a moderação de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponha em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará convosco. Que o Senhor possa nos abençoar, falar ao nosso coração nessa noite, pela palavra de Deus. Nós estamos chegando ao fim da carta aos Filipenses. Como é de costume, o apóstolo Paulo dedica a parte final de suas cartas a fazer exortações práticas aos seus leitores. Isso não significa que na primeira parte não haja exortação, e nem que na última parte não haja teologia. Isso é uma questão de ênfase e de lógica do apóstolo Paulo. Ele sempre quer mostrar as implicações práticas do que ele ensinou até aqui. Nós já vimos no capítulo 3 que ele abordou dois movimentos heréticos que ameaçavam a igreja em Filipos: os judaizantes, por um lado, e os libertinos, por outro lado. Os judaizantes eram os judeus itinerantes que ensinavam a necessidade da circuncisão para a salvação além da fé em Cristo Jesus. Já os libertinos rejeitavam
a ideia de que os cristãos tinham limites morais na sua conduta. Eles defendiam a satisfação dos prazeres carnais que neste mundo eles tinham, sem que isso afetasse necessariamente o seu relacionamento com Deus. Hoje nós vamos ver as exortações práticas de Paulo, tendo como pano de fundo seus ensinos até então na carta aos Filipenses. São exortações em 3 áreas centrais da vida cristã que Paulo traz ao nosso conhecimento aqui. Ele fala da necessidade da unidade na vida cristã, fala da alegria e da moderação e da paz. São esses 3 assuntos nas áreas centrais da vida cristã que Paulo traz nessas exortações finais. Vamos ver primeiro a unidade como um elemento central na vida cristã. Os versos 2 e 3, ele então trata desse assunto importante e traz essa exortação à unidade. Diz o verso 2 e o verso 3, que eu rogo a Evódia e também a Síntique, é que elas vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. A unidade é o apelo de Paulo. Durante o tempo em que ele esteve em Filipos, Paulo discipulou várias pessoas. Nós vimos aqui o nome de muitas delas citadas. Era essa uma prática em todas as igrejas que ele plantava. Ele chamava essas pessoas de cooperadores, de colaboradores com o Evangelho. Elas, depois de treinadas por Paulo, depois de discipuladas por ele, elas assumiam liderança, ensino, atendimento aos pobres e várias outras áreas de atuação na igreja. Aqui no texto nós temos referências a vários cooperadores de Paulo em Filipos. Nós nem precisamos falar de Epafrodito, que estava com ele em Roma e foi enviado pela igreja de Filipos para auxiliá-lo ali naqueles momentos de prisão. Então Epafrodito era um desses. Evódia e Síntique são citadas aqui no verso 2, onde Paulo diz que roga a Evódia e também a Síntique. Elas estavam tendo dificuldades, diz o texto, elas estavam brigando e discordando entre si. Mas um dia, juntas haviam auxiliado muito a Paulo, diz o verso 3. Paulo está rogando a elas que vivam em harmonia no Senhor e pedia aqui ao companheiro de lutas que as ajudasse nisso, pois elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Foram pessoas que trabalharam com Paulo no passado e que agora estavam em desentendimento. Mas também o texto fala de Clemente, no verso 3. Elas trabalharam juntamente com Paulo na causa do Evangelho com Clemente, né? Estava junto com Evódia e Síntique na obra do Senhor, esse servo de Deus. Mais um colaborador de Paulo que lutou ao lado dele para plantar a igreja ali e confirmar a igreja em Filipos. E ele também fala no versículo 3 dos meus demais cooperadores. Diz isso no final. Clemente e meus demais cooperadores. Todos eles tinham seus nomes, diz Paulo, escritos no livro da vida. Verso 3, finalzinho do verso, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Interessante que Filipos era uma cidade romana, onde havia vários soldados e comandantes que estavam aposentados, que moravam ali, era uma cidade de ex-militares, e os seus cartórios tinham os nomes dessas pessoas, dos cidadãos romanos. E Paulo faz uma comparação. O nome desses cooperadores, desses soldados que lutaram pela causa do Evangelho, não estão escritos tão somente nos registros dos cartórios romanos, mas no livro da vida. Essa é a ênfase que Paulo está dando aqui. E é interessante observar. Cooperadores era a maneira de Paulo dizer que eles tinham sido amados e escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para herdarem a vida eterna. Quando ele usa essa expressão, os seus nomes estão no livro da vida, ele quer enfatizar isso. Era uma maneira de Paulo dizer que esses amados foram escolhidos por Deus desde a fundação do mundo para herdarem a vida eterna.
Havia também alguém que Paulo se refere como fiel companheiro de jugo. Veja o verso 3, ele está apelando, além de Evódia e de Síntique, a se harmonizarem no Senhor, mas ele pede, no verso 3, sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude nisso. Nós não temos o nome dessa pessoa de forma clara aqui no texto, a nossa tradução aqui em português não traz o nome da pessoa, mas o termo grego que aparece lá é sísigo, leal sísigo, que é traduzido aqui como companheiro de jugo, mas que pode se referir a um nome próprio, não é? Como nota bem a nova versão transformadora, faz essa observação. Como na nossa própria tradução aqui da NVI, no final, observa isso, que poderia também ser traduzido como leal sísigo, nome próprio de alguém. Se não, é alguém que havia enfrentado com Paulo tremendas provações, e Paulo está apelando para que essa pessoa ajude essas irmãs a terem unidade, a resolverem os seus conflitos e problemas. É a ele que Paulo dirige um apelo para ajudar Evódia e Síntique. Paulo já havia feito um apelo à igreja pela unidade no capítulo 2, no versos 2 e verso 3. Observem comigo o que diz esse texto. Capítulo 2, verso 2 e 3. O texto nos diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façais por partidarismo ou vanglória ou vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Paulo já havia apelado aos filipenses para que eles pudessem manter a unidade da igreja. E aqui ele faz um apelo muito particular e pessoal a duas mulheres que eram pessoas importantes e proeminentes na igreja. Ao que tudo indica, havia discordâncias, busca pelo primeiro lugar e comparações entre a liderança da igreja. O apelo agora se dirige a duas mulheres de proeminência na igreja. Elas estavam brigadas entre si e em conflito uma com a outra. Uma demonstração clara desse espírito faccioso que imperava e que atrapalhava a igreja em Filipos. A gente já viu no capítulo anterior os dois grupos, que eram extremos na igreja, os judaizantes e os libertinos. Esses grupos, evidentemente, causavam divisões e colocavam pessoas contra pessoas, porque uns enfatizavam a religião legalista, observando, proibindo muitas coisas, a outra, a liberalidade, a vida de prazer, que isso não atrapalhava o relacionamento com Deus. Então, Paulo está apelando para que a igreja não seja influenciada por esses grupos extremistas e heréticos e que elas busquem a unidade, manter a unidade da igreja. E aqui o apelo para essas duas irmãs. Paulo primeiro se dirige a elas, no versículo 2. Ele roga, faz uma súplica, que vem do coração sincero e fervoroso, demonstrando como ele via a unidade deles como algo importante para a vida da igreja. A súplica é para que elas tenham o mesmo modo de pensar, pensem a mesma coisa, que vivam em harmonia, que resolvam o seu desentendimento. E isso no Senhor, pois elas são irmãs em Cristo, foram resgatadas pelo mesmo Deus, são parte do mesmo corpo, e que elas deveriam resolver e viver em harmonia para o bem da igreja, para o bem da vida dos irmãos. Nós não sabemos a causa do conflito. O apóstolo Paulo não trata do motivo que levou a esse conflito entre Evódia e Síntique. Pode estar relacionado com opiniões diferentes sobre o legalismo e sobre o liberalismo de conduta dos libertinos. Ou uma luta por espaço, por liderança. Infelizmente, isso acontece no meio de cristãos e da igreja. E o apóstolo Paulo está apelando para que elas se entendam. E em seguida ele dirige ao fiel companheiro de jugo, ao leal Sísico, para que ajude as duas mulheres a resolver esse desentendimento. Elas haviam trabalhado juntas, arduamente ao lado de Paulo, para espalhar o evangelho na cidade de Filipos e na região da Macedônia. E agora estavam nesse desentendimento e causando problemas, evidentemente, de testemunho na vida da igreja. Paulo apela
não somente para elas, mas para esse fiel companheiro de jugo, para que ele as ajude nisso, a que elas se reconciliem, que entrem em harmonia, que entre em entendimento, que resolva o problema no Senhor. É a observação do apóstolo Paulo. Note você a preocupação de Paulo para com a unidade da igreja. Note como ele está dando força a isso e apelando e exortando a igreja para isso. Uma igreja já infiltrada por libertinos, assediada por judeus legalistas e sempre ameaçada pelas autoridades e agora com brigas internas. Paulo está preocupado e exorta a igreja à unidade. Paulo estava muito receoso dessa situação. Lembro de Jesus quando questionado pelos fariseus de estar expulsando demônios pelo poder de Satanás. Ele traz um princípio dizendo que toda casa dividida contra si não subsistirá. Claro que Paulo tem isso em mente, a preocupação dele é essa. Nenhum corpo, nenhum grupo, nenhuma coletividade dividida e em guerra interna vai subsistir. E essa é a preocupação de Paulo, o testemunho da igreja. E a saúde espiritual dela depende disso, da unidade da igreja, da harmonia da igreja, de andar em unidade. E essa é a primeira exortação do apóstolo Paulo. É uma área central e vital da vida cristã, manter a unidade entre os irmãos, manter saúde nessa área de relacionamento. A segunda área central da vida cristã que o apóstolo Paulo traz aqui no texto, exortando a igreja, é sobre a alegria e moderação. O verso 4 ao verso 5, ele nos diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a moderação de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. É a palavra dele que ele traz. Paulo exorta 2 vezes a que se alegrem no Senhor. É interessante a gente observar isso no verso 4. A ênfase era necessária por causa da situação da igreja. Uma igreja que enfrentava heresias, brigas e perseguições. Ela se abatia, evidentemente, se entristecia, perdia o ânimo. E o apóstolo Paulo está dizendo a eles: alegrem-se no Senhor. Eu digo outra vez, alegrem-se no Senhor. Por outro lado, também, podemos entender isso como o peso que o legalismo judaizante trazia sobre a vida das pessoas na igreja, proibindo tudo, colocando a vida cristã debaixo de muros. Isso trazia um pesar na vida cristã, perdia o prazer na vida cristã. E esse legalismo que proibia tudo, que se parece com prazer, com alegria, impunha essa vida de tristeza e de uma vida pesarosa. Paulo esteja talvez também reagindo a isso, dizendo que o cristianismo, que a vida cristã era uma vida de alegria, uma vida abundante, uma vida de prazer. Mas, por outro lado, também, quando ele diz que não é qualquer alegria, mas alegria no Senhor, Paulo pode estar pensando em contrapor-se aos libertinos, que, ao contrário dos legalistas, diziam que eles deveriam buscar prazer e alegria nas coisas da vida. E Paulo diz: não, busquem alegria. Eu repito a vocês, sejam alegres, mas no Senhor. Uma alegria centrada não nos prazeres do mundo, como os libertinos queriam, mas uma alegria centrada na pessoa de Cristo, na obra de redenção, na sua vinda gloriosa, na ressurreição final e na transformação do nosso corpo. Essa é a alegria que Paulo diz que os cristãos deveriam buscar e ter. Alegrem-se sempre no Senhor. Tudo isso, essa centralidade da pessoa de Cristo, essa obra da redenção, a sua vinda gloriosa, a ressurreição, a transformação dos nossos corpos, tudo isso traria grande alegria em vez de abatimento, em vez de desânimo diante das ameaças externas e dos problemas internos da igreja. Lembre-se que quem está pedindo isso é Paulo. Paulo esteve preso e estava preso nesse momento. Ele esteve preso em Filipos quando veio trazer o evangelho àquela região da Macedônia pela primeira vez. Atos capítulo 16 nos diz isso, que ele foi preso por pregar o evangelho, acorrentado, açoitado,
com varas, e no meio da noite, na prisão, eles cantavam louvores a Deus e se alegravam no Senhor, por ser dignos de sofrerem por causa do nome de Cristo. E esse mesmo Paulo que está escrevendo aos Filipenses, dizendo, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo alegrai-vos, estava preso em Roma. Ele tinha toda a autoridade para ordenar isso. Alegrem-se no Senhor. E dizia isso porque ele sabia que as circunstâncias não podem nos roubar a alegria que temos em Cristo Jesus. Essa é a convicção de Paulo, e é esse homem quem está dizendo que eles deveriam buscar alegria na vida cristã, que não deveria deixar que as circunstâncias colocassem desânimo ou pesar sobre eles. Mas, junto com a alegria, ele também fala da moderação. Vejam o verso 5. Ele diz, seja a vossa moderação ou a moderação de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Há algumas versões que traduzem isso, versões mais modernas, como traduz moderação como alguém amável, cortês ou cordato. Mas a moderação ou equidade, conforme a Almeida Corrigida, cabe melhor no contexto dos libertinos que haviam na igreja. Eles deveriam deixar claro em público, os filipenses, os cristãos dali, que levavam uma vida moderada, uma vida equilibrada, em contraste com os excessos dos libertinos em suas práticas imorais de bebedeira e de orgias. O encorajamento de Paulo é, perto está o Senhor. É interessante que moderação pode ser visto dessa forma também, em contraposição aos libertinos, uma busca daquilo que é melhor para a igreja, para todos e não somente para mim. Ser moderado é ser uma pessoa equilibrada, calibrada, nem muito, nem pouco, nem legalista, nem libertino. Moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos. É a exortação de Paulo. Um equilíbrio entre a alegria e a moderação. É isso que o texto nos aponta. Eles deveriam ser sóbrios. Por quê? Diz o texto. Paulo diz, porque perto está o Senhor. Ele em breve virá para julgar os libertinos e condená-los. Portanto, sejam moderados e sóbrios para não caírem na mesma condenação deles. É essa a ênfase do apóstolo Paulo. E agora ele caminha para a terceira área central, vital na vida cristã, que é a paz. Do verso 6 ao verso 9, ele nos conduz, nos ensina, nos exorta a buscarmos paz, paz interior, paz de espírito. Veja o que diz o verso 6 até o verso 9. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver nisso algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. A exortação aqui que Paulo traz é: não fiquem preocupados com coisa alguma, é o verso 6. Quer dizer, não vivam ansiosos com absolutamente nada. Muito necessário é essa exortação aqui para os momentos que estavam passando aqueles irmãos. E para que isso acontecesse, Paulo traz 3 medidas práticas que deveriam tomar para experimentar essa paz em lugar da ansiedade ou em lugar da preocupação. Ele diz que eles deveriam levar os pedidos deles ao conhecimento de Deus pela oração. Ele diz que eles deveriam ocupar o pensamento com aquilo que edifica. E ele diz que eles deveriam pôr em prática o que aprenderam com ele, o apóstolo Paulo. Vejamos aqui essas 3 medidas práticas
que deveriam ser tomadas para que eles experimentassem a paz de Deus em lugar da preocupação ou da ansiedade. Primeiro, levar os pedidos deles ao conhecimento de Deus. Verso 6 e verso 7. Diz lá o texto: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Levar os pedidos deles ao conhecimento de Deus pela oração. Em tudo, diz ele, isto é, em todas as circunstâncias e ocasiões da vida, em tudo, leve a Deus aquilo que traz ansiedade e preocupação ao seu coração, aquilo que ameaça roubar a sua paz. Leve a Deus, não fique remoendo isso ou trazendo isso à sua memória para que isso venha a lhe destruir ou lhe roubar a paz. Isso eu deveria levar a Deus, ao conhecimento de Deus, através de orações, de súplicas e de ações de graças. 3 formas diferentes aqui de orar a Deus. Oração, súplica e ação de graças. O que Paulo está querendo dizer aqui usa o termo oração como pedido. Ore a Deus, peça a Deus, apresente a Deus o seu problema, aquilo que rouba ou ameaça roubar a sua paz e a sua tranquilidade. Súplica é orar com mais intensidade, é rogar a Deus, é pedir com rogos a Deus. Mas faça isso com ação de graças, ou seja, não murmure, não reclame dos problemas que batem à sua porta, mas seja grato a Deus por esses problemas e pelas dificuldades. Quando aparecerem na sua vida, em vez de você murmurar, reclamar, ou culpar, ou responsabilizar outros, ou a mesmo Deus, leve a Deus com pedido, com rogo, com súplica, com ação de graças ao Senhor. A promessa que Paulo faz, em nome do Senhor, é que Deus mandaria a sua paz até eles, diz o verso 7. Quando vocês forem abatidos por alguma coisa, quando vocês trouxerem ao seu coração ansiedade ou preocupações, não fiquem com isso, levem ao conhecimento de Deus pela oração, pela súplica, com gratidão, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa é a promessa que Paulo traz ou faz em nome do Senhor. Deus mandaria a sua paz até ele. Uma paz que ninguém pode entender, que o mundo não pode explicar, que o mundo não pode compreender. A ideia que Paulo traz aqui é como um guarda armado, essa paz iria guardar a mente e o coração deles focados na pessoa de Cristo. Como é interessante essa construção, né? A paz de Deus vai guardar a tua mente e o teu coração. É onde nós somos bombardeados a perder essa paz, onde a ansiedade toma a nossa consciência. Ficamos pensando nos problemas que nos abate. O nosso coração se aperta, se entristece. E a promessa aqui é exatamente essa: quando aparecerem qualquer coisa na sua vida que ameace roubar a sua paz, a sua alegria com Deus, leve ao conhecimento de Deus. Peça a Deus, suplique a Deus, agradeça a Deus pela situação. E a paz dele guardará a tua mente e o teu coração. Que promessa maravilhosa! Uma paz que ninguém pode entender. Guardará minha mente para que ela não fique agitada, ansiosa, preocupada, e guardará o meu coração para que ele fique feliz e alegre. Essa é a primeira medida que Paulo traz de forma prática que deveríamos tomar para experimentar a paz de Deus. Não ficar preocupado com coisa alguma, mas levar ao Senhor os nossos problemas. Segundo, ele diz que nós deveríamos ocupar o pensamento com aquilo que edifica. Associado à oração, que deve ser levada a Deus, nós deveríamos ao mesmo tempo ocupar a nossa mente com aquilo que edifica. Encher a mente com coisas que pertencem à lista que Paulo aqui relaciona. Vejam o que ele fala aqui no verso 8.
O que ele nos diz aqui que nós deveríamos ocupar a nossa mente com essas coisas, pensar sobre essas coisas. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense sobre essas coisas, pense nessas coisas, foque a sua atenção e pensamento naquilo que edifica e não naquilo que destrói. É essa a palavra de Paulo. O efeito disso seria experimentar a paz. Quando nós focamos a nossa mente nos problemas, quando nós olhamos as ameaças e esquecemos de colocar a nossa mente nas coisas de Deus, nas coisas que edificam, nós somos abatidos de fato. E Paulo disse para que você mantenha a paz. Além de você levar ao conhecimento de Deus o problema, pense, ocupe o pensamento com aquilo que edifica. Se eles ficassem pensando no futuro, nos males que poderiam ocorrer, na incerteza da vida, no possível estrago feito pelos hereges na igreja, ficariam profundamente ansiosos e inquietos. Mas eles deveriam concentrar o seu pensamento, ocupar a sua mente com as coisas que edificam. E em terceiro lugar, a terceira medida prática que deveriam tomar para experimentar a paz é pôr em prática o que aprenderam com o apóstolo Paulo. Diz o verso 9. Verso 9 nos diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, tudo o que vocês receberam, tudo o que vocês ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo havia pedido a eles que imitassem o seu exemplo antes. No capítulo 3, no verso 17, ele pede isso. Irmãos, diz lá o verso 17 do capítulo 3, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Agora, mais uma vez, ele diz que ponham em prática aquilo que vocês aprenderam de mim. E ele reforça isso com essa promessa de paz. Se eles praticassem o que aprenderam de Paulo, o próprio Deus da paz estaria com eles. Veja que promessa maravilhosa. Melhor do que experimentar a paz de Deus é ter o próprio Deus da paz conosco. E Paulo agora diz que Deus não somente enviaria a sua paz, mas o Deus da paz estaria com eles. É assim que ele termina o verso 9 e essa parte aqui do texto que estamos expondo. O Deus da paz estará com vocês. Isso acontece quando procedemos de maneira correta, quando pensamos as coisas corretas e quando aplicamos aquilo que conhecemos da palavra de Deus na nossa vida. Quando nós não somos apenas ouvintes da palavra, como diz Tiago, mas praticantes da palavra. É isso que Paulo está aqui exortando aqueles irmãos. Diante de tudo isso que nós vimos aqui, que nós expomos, o que podemos aprender? Quais as lições práticas para a nossa vida hoje? Eu queria tirar aqui 5 lições práticas para a nossa vida, para grupos diferentes. Primeiro, para líderes e pastores. Diante daquilo que nós vimos aqui, os líderes das igrejas deveriam se esforçar ao máximo para viver em harmonia e resolver suas diferenças para preservar a unidade das igrejas. Nada prejudica mais o nosso testemunho diante do mundo que nossas brigas internas e divisões. Toda igreja que quiser ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor vai se preocupar com isso, resolver suas diferenças e não permitir que os nossos pontos de vista pessoais ou particulares firam ou quebrem a unidade da igreja. Isso tanto na igreja local, como também no relacionamento dos pastores e líderes com outras igrejas e denominações. Nós nunca deveríamos deixar que se use as nossas diferenças como motivo de quebrar a unidade da igreja. Essa é uma das críticas que o catolicismo em toda a história levanta contra os protestantes. Dizem que desde a Reforma, quando eles dividiram a igreja, eles não conseguem hoje segurar mais essa barra, porque se dividem cada vez mais.
Nós não precisamos dar munição para esse argumento. Nós precisamos, nós pastores e líderes, precisamos e deveríamos nos esforçar para viver em harmonia e resolver as suas diferenças, as nossas diferenças, quer sejam pessoais, quer sejam denominacionais. Gostaria também de chamar a atenção da mulher e da igreja em relação ao papel da mulher na igreja. Muito embora as mulheres não fossem pastoras nem presbíteras, elas, entretanto, exerceram um papel importante na vida das igrejas cristãs, como Evódia e Síntique. Elas haviam trabalhado arduamente juntas ao lado de Paulo para propagar o Evangelho. Não devemos deixar nossa reação aos exageros do movimento feminista nos empurrar para a negação do papel da mulher na igreja. Muitas vezes a gente percebe igrejas que tomam essa posição de radicalismo e quase que anulam a ação da mulher na igreja. Evódia e Síntique estão aí para nos ensinar que foram lutadoras juntamente com Paulo na propagação do Evangelho na região da Macedônia aqui. Mas também queria me referir aos abatidos e aos desanimados. Os que estão abatidos e desanimados devem lembrar que alegrar-se no Senhor é um mandamento do Senhor. Compreendemos perfeitamente que situações como a pós-pandemia podem gerar ansiedade no coração de muitas pessoas e temos visto que isso acontece. Contudo, nenhum de nós enfrentou torturas e prisões como o apóstolo Paulo. No meio de todos os seus sofrimentos, ele conseguia alegrar-se no Senhor. Um grande exemplo para a gente. Então, não há motivos para que a gente se deixe desanimar ou abater diante dos problemas que o mundo nos apresenta. E o texto nos chama a atenção aqui para isso. Alegrar-se é um mandamento do Senhor para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Não se deixe abater pelos problemas ou circunstâncias. Leve aquilo que ameaça roubar a sua paz à presença de Deus e alegre-se no Senhor. Recobre a sua alegria no Senhor. No Senhor você terá paz e alegria. Também gostaria de aplicar aqui aos irmãos que são acometidos de excessos em público, através das redes sociais, trazendo vergonha muitas vezes ao Evangelho e ao nome de Cristo. Nós somos orientados a viver de maneira moderada e não nos excessos carnais que escandalizam o Evangelho. Para muitos, o melhor é proibir todo tipo de alegria que há nesse mundo. Entretanto, o ensinamento bíblico não é proibir a alegria, o prazer, mas é moderação. Desfrutar das coisas boas que Deus nos deu sem torná-las em ídolos em nossa vida e sem que sejam o nosso Deus e o alvo maior da nossa vida. Nós não temos que brigar por coisas que nós entendemos que é lícito para a gente e colocar isso como polêmica na vida de outras pessoas. Temos que ser moderados e sóbrios em todas as coisas. E, em último lugar, eu queria aplicar aos ansiosos e inquietos, aos que estão dessa forma, preocupados, ansiosos, inquietos em relação ao futuro. Examine a sua conduta para ver se você tem feito as recomendações que Paulo nos traz na palavra de Deus. Ele prometeu, em nome do Senhor, que receberíamos a paz se orássemos, se enchêssemos a mente das coisas certas e se andássemos em retidão de vida. É isso que a palavra de Deus nos diz. Verifique, honestamente diante de Deus, a prática dessas coisas em sua vida. Se você tem andado isso, assim, orando a Deus, enchendo a sua cabeça de coisas que edificam e praticando aquilo que você sabe ser verdade. Que Deus nos abençoe, que Ele fortaleça as nossas vidas, que Ele firme o nosso coração, que essas exortações possam cair no nosso coração como palavra vinda de Deus para a nossa vida, para a nossa edificação, para a saúde espiritual da igreja, do povo de Deus. Vamos orar ao Senhor, nos colocar diante dEle com o coração agradecido por Sua palavra. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, nós agradecemos ao Senhor pela carta que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Teu Espírito, escreveu aos irmãos em Filipos.
e que hoje nos traz lições tão preciosas. Tem sido tão rico, Senhor Deus, para as nossas vidas, ouvir, acompanhar, estudar, meditar, nos aprofundarmos na Tua palavra, tirarmos dela, Senhor Deus, aquilo que é necessário para a nossa vida, para o bem-estar da nossa vida cristã e das nossas igrejas. Que essas exortações finais trazidas por Paulo, de buscarmos unidade, de vivermos uma vida de alegria e de moderação, e de buscarmos paz interior diante das ameaças que a vida nos traz, que possam calar fundo no nosso coração, Senhor Deus, e que a gente possa buscar viver uma vida de fato com saúde espiritual, uma vida de fato que experimenta o que o Senhor nos prometeu, que aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva, que nós experimentemos não somente a Tua paz, mas a Tua presença, Senhor, o Deus da paz na nossa vida. É o que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus, o nosso amado Redentor, aquele que nos trouxe a paz. É em nome dele que nós oramos, Senhor. Amém, Pai amado. Amém.